Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Fiorese e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é mais um diário de leitura do livro Os Miseráveis para o projeto de leitura conjunta que eu estou fazendo aqui no canal. Se por acaso você chegou agora e ainda não sabe do que se trata esse projeto, eu sugiro que vá aqui na descrição desse vídeo e acesse o link da playlist com todos os outros vídeos que já saíram do projeto. Os primeiros vídeos, inclusive, são explicando como é que tudo tem funcionado por aqui. E além disso, tem também um link para download do nosso cronograma de leitura. Nesse cronograma tem todos os capítulos e todas as datas que nós leremos até o final do nosso projeto em maio. Tem também um link para um grupo no Telegram, onde algumas discussões também estão acontecendo por lá. Então, se você está chegando agora, eu sugiro que visite esses 3 links aqui na descrição do vídeo e sinta-se convidado a participar também desse projeto que tem sido uma experiência incrível. É sempre bom lembrar que esse projeto não se trata de um estudo aprofundado dos Miseráveis e nem tampouco de aulas sobre o livro. É mais uma troca de percepções de leitura que nós estamos fazendo e que, inclusive, estou fazendo aqui nesses vídeos de diário de leitura. Então, deixo aqui o convite para você participar também. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 capítulos da meta de hoje. Capítulo 5, Tranquilidade, capítulo 6, Jean Valjean e capítulo 7, O Âmago do Desespero. Todos estes do livro 2 da parte 1. É importante lembrar que se você ainda não leu nenhum desses capítulos, eu sugiro que pare o vídeo agora, vá ler e depois volte porque esse vídeo contém spoilers. Aqui no capítulo 5, que se chama Tranquilidade, a gente vai ter mais um fechamento do capítulo anterior, né, que eles estavam ali no jantar. E aí, nesse momento, o bispo, ele pega um castiçal e entrega a Jean Valjean e diz que vai mostrar o caminho para os seus aposentos, que fica numa alcova próximo ali da sala onde eles estavam jantando. E aí eles saem da sala, passam pelo quarto de Jean Valjean e enquanto eles estão fazendo esse percurso, eles veem a Madame Magloire guardando ali com todo o cuidado os talheres de prata e depois que eles passam dela, eles chegam finalmente na alcova, no lugar onde Jean Valjean vai dormir. Jean Valjean agradece muito, mas ele para e depois ele pergunta assim: o senhor não tem medo que eu durma aqui tão próximo ao senhor? Você nem sabe o que foi que eu fiz? Não sabe se eu cometi algum assassinato? E se eu resolver fazer isso com o senhor? Aí o bispo responde que isso está nas mãos de Deus. E aí Jean Valjean deita na cama, não precisava nem ter aqueles lençóis tão límpidos, tão brancos e tão confortáveis, porque Jean Valjean estava tão cansado que foi ele deitar, ele apagou. E depois o bispo sai, ele retira-se e vai lá para o jardinzinho dele fazer aquelas meditações que a gente já sabe e que a gente já descobriu em alguns capítulos anteriores. E aí ele fica lá, quando dá mais ou menos meia-noite, ele vai dormir e todos da casa já estão dormindo, todas as luzes são apagadas. E aí a gente conclui esse capítulo 5. Aqui no capítulo 6, que se chama Jean Valjean, finalmente a gente vai ficar conhecendo um pouquinho mais sobre a história de Jean Valjean, não só sobre os momentos em que ele esteve na prisão e os motivos pelos quais ele foi para lá, mas também toda a sua vida desde a infância. E aí o narrador vai começar a contar pra gente que Jean Valjean, ele vem de uma família muito pobre camponesa e que ele nunca havia aprendido a ler enquanto ele era criança. E aí vai dizer que com o passar do tempo ele também virara um podador de árvores, assim como seu pai havia sido. Vai dizer também que ele perdeu os pais muito cedo. A sua mãe, ela pegou uma febre por conta de um leite maltratado, um leite estragado, eu acho. Eu não entendi muito bem essa doença que ela teve, mas foi por isso. E aí ela não aguentou e acabou morrendo. E depois o pai de Jean Valjean, enquanto estava ali em seu trabalho podando árvores, ele levou uma queda e também não sobreviveu. Jean Valjean era muito criança e por conta disso ele foi criado por sua irmã mais velha. Com o tempo, a sua irmã mais velha casou, continuou cuidando de Jean Valjean, mas ela teve ali os seus 7 filhos. O mais velho tinha 8 anos e o mais novo tinha apenas 1 aninho. E quando o seu marido ele faleceu, ela ficou viúva. E aí, com o tempo e naturalmente, Jean Valjean começou a cuidar de toda essa família, da sua irmã e dos seus 7 filhos.
Jean Valjean, ele trabalha muito, ele era podador de árvores quando ele tinha trabalho, mas quando ele não tinha, ele não ficava parado. Ele ia atrás do que aparecesse para ele para poder alimentar aquelas bocas que estavam ali dependendo dele, né? Ele era ajudante de pedreiro, ele entregava jornais, enfim, ele procurava serviços para não ficar parado e para poder trazer um pão para aquela família. E aí tem alguns episódios interessantes, né? As crianças, elas iam sempre na vizinha, escondidas da mãe, e pediam um pouco de leite para essa vizinha, dizendo que era a mãe que estava pedindo, mas na verdade era para elas mesmo. Então elas pegavam o leite e bebiam. Jean Valjean sabia disso, e todas as vezes que as crianças faziam isso, ele ia lá e pagava pelo aquele leite que as crianças estavam tomando. Então as crianças sempre saíram impunes dessa, porque se a mãe descobrisse, elas iam ouvir poucas e boas. Então a gente já vê aí uma certa honestidade de Jean Valjean. Só que aí chegou um daqueles invernos rigorosíssimos e não tinha aparecido nenhum trabalho para Jean Valjean. As crianças já estavam ali mortas de fome, eles não tinham sequer um pão. E aí, meio que desesperado para ajudar todas essas pessoas, ele sai de sua casa à noite e quando ele vê ali todas as vidraças apagadas, as luzes apagadas, ele encontra uma padaria, dá um murro na janela de vidro e ele rouba um pão. No que ele rouba o pão, o padeiro, ele consegue ver, e aí ele vai correndo atrás de Jean Valjean, que tenta fugir, só que ele não consegue, né? O padeiro vai lá e pega Jean Valjean. Ele nem tava mais com pão para provar, mas ele tava com a mão toda ensanguentada. E aí tem um momento que diz aqui que Jean Valjean, ele foi julgado, e ele também tinha um porte de arma para fazer caças em locais proibidos, e isso pesou muito na sua condenação, e aí ele foi condenado. Aí tem uma frase interessante que eu marquei aqui também, que essas pessoas, né, que possuem essas espingardas para caça, como os contrabandistas, estão a um passo do salteador. Contudo, digamos de passagem, entre essa classe de homens e o hediondo assassino das cidades, há um abismo de diferença. O caçador furtivo vive nas florestas, o contrabandista nas montanhas ou no mar. As cidades produzem homens ferozes justamente porque os corrompem. A montanha, o mar e a floresta tornam os homens selvagens, devolvendo-lhes o lado animalesco, mas quase sempre sem destruir-lhes o lado humano. Então eu fiz até uma anotação aqui, em resumo, é como se o narrador estivesse dizendo pra gente que a cidade corrompe os homens. E aí ele faz tem duas características de homens, que são os selvagens e os ferozes. Os selvagens estão nas montanhas, nas florestas e no mar. Eles ainda têm aquele íntimo humano, eles não perdem isso, mas os ferozes estão na cidade e eles não têm mais aquele lado humano. Achei isso muito interessante, que Victor Hugo vai falar. E aí aqui também vai dizer que tem até uma nota de rodapé dizendo que Jean Valjean, ele foi inspirado em um ladrão que existiu mesmo lá e foi preso por conta de um pão. Depois foi recolhido por um bispo em Digne, depois que ele saiu, né, na cidade do bispo. Só que aí Mário Vargas Llosa, ele já vai dizer que realmente existiram muitas teorias em relação a isso, se um ex-forçado, assim como Jean Valjean, existiu mesmo, mas aí depois, por falta de provas mesmo, foi desconsiderada isso. Eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, onde eu li essa passagem, que tá no vídeo das introduções dos livros. É só clicar aqui para dar uma olhadinha lá eu explico melhor. E aí fica a dúvida, né, se foi ou não. Realmente muitas pessoas disseram e acreditam mesmo que tenha existido um ex-forçado assim, no qual Victor Hugo se inspirou para começar a sua história. E aí ele vai ele é condenado, e aí a gente vai ver o momento em que ele vai para a prisão. Eles
prendem eles prendem uma garganta, não é gargantilha, eles prendem mesmo pelo pescoço, eles acorrentam aqui, e no momento em que eles estão fechando essa corrente no pescoço de Jean Valjean, ele tá ali chorando, desesperado, sem entender muito bem o que está acontecendo com ele, e tem um momento que ele fica fazendo com a mão assim algumas alturas, como se fossem alturas de cabecinhas de crianças, né? Para dizer que ele fez o que fez somente para alimentar e para vestir essas crianças, que essa era a intenção dele e nada mais. E aí quando ele chega na prisão, tudo que ele tinha é levado, inclusive o nome dele, ele passa a se chamar agora 24601, esse é o nome dele, que é o número, né? De preso que ele vai ter. E aí, com o passar do tempo, ele nunca mais soube o que aconteceu com essa sua família, né, com seus sobrinhos e com a sua irmã. Teve ali um momento, depois que já havia passado 4 anos, que alguém havia visto a irmã dele e aí tinha comentado que tinha visto ela trabalhando perto de numa tipografia, mas ela estava apenas com o filhinho mais novo, então não se sabe o que aconteceu com todos os outros. E depois disso, Jean Valjean foi esquecendo por completo essas pessoas que um dia ele amou. É muito triste isso. E aí a gente vai ver também as várias fugas que Jean Valjean vai tentar fazer. E o engraçado é que, assim, por exemplo, quando ele estava perto de completar os 5 anos, quando faltava apenas 1 ano para ele ser liberto, ele tenta fugir, ele consegue, passa ali 2 dias fugindo, mas aí é pego de novo. E aí é condenado a mais 3, aí fica 8 anos, aí a sua pena aumenta para 8 anos. E aí quando falta 7 anos, alguma coisa assim, é sempre 2, 3 anos que falta para ele completar, ele resolve fugir, ele tenta fugir umas 4 vezes, até que ele desiste, e aí ele fica os 19 anos preso. 5 por conta do arrombamento da janela lá na propriedade do padeiro e do roubo do pão, e todos os outros anos por conta das suas tentativas de fuga. Tem até uma frase também que termina, inclusive, esse capítulo que eu achei interessante, que é o seguinte: Jean Valjean entrara para as galés soluçando e gemendo. Saiu completamente impassível. Entrou cheio de desespero. Saiu sombrio e taciturno. Que terá passado no íntimo dessa alma? Fica aí a pergunta que fecha esse capítulo, onde a gente fica ali conhecendo um pouco mais de Jean Valjean. Aqui no capítulo 7, que se chama O Âmago do Desespero, a gente realmente vai entrar na alma de Jean Valjean depois que ele é preso. E esse é um capítulo que vai justamente responder aquela pergunta que foi feita anteriormente no capítulo passado. Eu vou repetir aqui. Que se terá passado no íntimo dessa alma? E realmente a gente vai adentrar na alma de Jean Valjean nesses 19 anos e tudo que foi transformado dentro dele aqui nesse capítulo. E aí o narrador vai começar contando pra gente que a causa de Jean Valjean ter ficado do jeito que ele ficou, a culpa, foi a sociedade e que a sociedade precisa saber disso. E aí, com tudo que Jean Valjean sofreu ali nas galés, com todo o sofrimento, com todas as maldades, as brutalidades que ele recebeu nesses 19 anos enquanto estava preso, ele começou a refletir, a fazer reflexões. Só que aí ele começou a refletir primeiro sobre si mesmo. Ele sabia que ele não era inocente, que ele estava ali porque ele realmente cometeu um crime, ele roubou e ele arrombou um local, né? Ele roubou um pão e arrombou um local, então ele sabe que inocente ele não era. E aí ele até vai falar a seguinte frase aqui que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: porque afinal era absurdo ele, infeliz e mesquinho como era, querer pegar toda uma sociedade pelo pescoço e ter pensado que é pelo roubo que se foge à miséria, pois é impossível sair-se da miséria pela porta que leva à infâmia. Enfim, ele estava errado. Eu vou repetir essa parte.
É impossível sair-se da miséria pela porta que leva à infâmia, ou seja, cometendo algum crime, a pessoa não vai sair da miséria de jeito nenhum. E aí ele vai fazer essas reflexões, vai pensar que realmente se ele tivesse tido um pouquinho de paciência ou tivesse esperado uma caridade, talvez tenha sido até melhor para todas aquelas crianças que ele cuidava. Mas aí, num ato de desespero, ele foi lá e cometeu o crime, que foi roubar um pão. Depois de feitas suas reflexões e dele ter reconhecido o erro dele, ele vai começar a se perguntar, mas será que só ele errou? Ou será que teve aí uma balança que pendeu mais por um lado? Ele vai começar a pensar, eu sou um trabalhador, eu gosto de trabalho, mas eu não tenho trabalho. Eu sou um trabalhador, mas eu não tenho pão. E aí ele recebe um castigo muito excessivo e fica se perguntando justamente isso, onde é que está o equilíbrio? Onde é que está o equilíbrio, se houve algum, né? E aí ele fala mais para frente. Onde haveria mais abuso? Da parte da lei, na pena, ou da parte do culpado, no crime, né? Nesse crime de ter roubado um pão. E aí, sobre essa questão da lei, eu vou sugerir aqui um livro que se chama A Lei, de Frédéric Bastiat. É um livro muito curtinho que vai falar justamente sobre a lei em si, sobre se as leis são justas ou não, sobre a interferência estatal nessas legislações. Então, eu acho que vale muito a pena ler. É um livro curtinho, tem poucas páginas e é uma leitura muito boa. Eu vou deixar aqui a sugestão para vocês também. E aí vão entender um pouco, dá até para entender um pouco mais todos esses questionamentos que o narrador vai fazendo aqui acerca da lei em si. E aí ele vai continuar, né, que Jean Valjean, ele começou a julgar a sociedade por conta disso, porque ele viu que o seu castigo foi muito excessivo perante aquilo que ele tinha feito, e aí ele começa a julgar a sociedade e ele acaba condenando a sociedade com seu ódio. Depois que ele condena a sociedade, ele passa a condenar também a providência, digamos assim, Deus, né, as religiões e tudo mais. E aí ele está puro ódio. Ele diz que ele vai se vingar quando sair, assim que ele for posto em liberdade, vai colocar em prática essa sua vingança e vai usar essa arma que ele tinha, né, que era a única e que era o seu ódio. E aí, já sabendo que essa era a sua única arma, ele resolve aguçar esse seu ódio para que quando ele sai ele consiga fazer tudo aquilo que ele quer. E tem até uma frase interessante sobre isso também. Entendeu que fortalecer a inteligência era tornar mais forte o próprio ódio. Em certos casos, a instrução e a luz podem servir de incentivo ao mal. E nisso Jean Valjean começa a frequentar então as aulas que eram oferecidas lá na prisão e aos 40 anos que ele vai aprender então a ler, escrever e contar. Justamente porque ele acreditava que quanto mais inteligente ele ficasse, mais ódio, mais raiva e mais sabedoria ele teria ao completar a sua vingança. E aí vai ter outros questionamentos, assim, Jean Valjean, ele era bom, como a gente viu, só que aí ele foi transformado em uma pessoa má por tudo aquilo que ele passou, né? E aí tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: a natureza humana pode transformar-se tão completamente assim? Uma pessoa que era boa pode se transformar por completo em completo mal? E aí ele vai fazer vários questionamentos e no fim ele vai se perguntar assim, será que não existe uma centelha original, um pedacinho ali que esteja escondido, que se for um pouquinho iluminado, ele vai se desenvolver pelo bem e aí mudar novamente essa pessoa? Eu vou ler aqui a frase que é melhor. Será que não existe essa centelha original, um elemento divino incorruptível neste mundo, imortal no outro, capaz de se desenvolver pelo bem, capaz de aumentar de intensidade, de brilhar e resplandecer esplendidamente, sem que a maldade a possa extinguir por completo? Então, em resumo, será que há esperança para essas pessoas que foram completamente transformadas em pessoas más? Fica aí o questionamento, e aí ele até vai dizer que se um observador olhasse Jean Valjean ali naquela situação em que ele se encontrava, o observador viria uma miséria irreparável, ou seja, em Jean Valjean, se observassem ele dali,
não veriam esperança nenhuma. Foi uma anotaçãozinha aqui que eu anotei no livro sobre o que eu entendi, na verdade, dessa parte, né? E aí, mais pra frente, o narrador vai perguntar o seguinte: estaria consciente de tudo que lhe acontecera e de tudo que se revolvia no seu íntimo? Ele pergunta, né? Será que Jean Valjean sabia exatamente tudo o que havia lhe acontecido e tudo aquilo que se transformava dentro de si? Mas aí, logo depois, ele vai responder que Jean Valjean não tinha essa consciência inteira de tudo, afinal de contas, ele era ignorante, né? Ele não era tão consciente assim de tudo que tinha dentro dele, nem do que se transformava ali no coração dele e nesse ódio todo que ele foi ganhando da sociedade e da providência também. Eu até anotei uma frase interessante, outra frase interessante, esse capítulo está cheio de frases assim, que diz o seguinte: é próprio das sentenças em que domina a impiedade, isto é, a brutalidade, transformar pouco a pouco, por uma espécie de estúpida transfiguração, um homem em animal, às vezes até em um animal feroz. E aí essa frase ela diz o seguinte, que depois de tanta brutalidade que ele sofre, essa brutalidade acaba transformando esse homem em um animal, às vezes até em um animal feroz. E aí essa frase explica justamente porque Jean Valjean teve sucessivas tentativas de fuga, todas elas dando errado, e todas elas, toda vez que ele era pego, ele sofria também. Porque ele vai agir mais como animal, é como se tivesse um lobo preso numa gaiola, e assim que abre a gaiola, ou seja, assim que ele tem uma oportunidade de fugir, ele vai agir por instinto e tentar fugir. Se ele tivesse agido com a razão, ele não teria fugido, até porque ele já tentou outras vezes e não tinha dado certo, tinha sido até pior. Então essa foi uma explicação aqui que eu encontrei, por que ele tentava tantas vezes fugir da cadeia. E aí vai falar que Jean Valjean era um homem de extrema força, ele até conseguia de vez em quando substituir guindastes, ele até recebe um apelido lá dos companheiros dele, que é Jean Le Cric. Esse cric é a tradução de guindaste, então ele fica conhecido lá como Jean Le Cric, né? Como se fosse Jean o guindaste. Ele equivalia a 4 homens, a força de 4 homens, então ele era de uma força assim excepcional. Também vai falar aqui que Jean Valjean não falava muito e nem tão pouco ria. As poucas vezes que ele ria era ali 1 ou 2 vezes ao ano, parecia que era uma visão do demônio sorrindo, então imagina como era densa a expressão dele, a ponto de parecer o demônio quando sorri. Nossa, devia ser assustador. E ele também meditava muito. Quando ele já estava ali mais ou menos com a razão agindo no seu coração, ele às vezes se perguntava, será que isso é verdade mesmo? É um sonho? Mas aí logo depois ele via que era verdade. Eu até anotei uma frase que me chamou a atenção sobre isso também. Por momentos, no meio de seu trabalho nas galés, parava, punha-se a pensar. Sua razão, então mais amadurecida e perturbada que outrora, revoltava-se. Tudo o que lhe havia acontecido parecia um absurdo. Tudo o que o cercava parecia impossível. Dizia a si mesmo, é um sonho. Olhava o guarda a alguns passos dele e este lhe parecia um fantasma, e de repente esse fantasma atingia-o com o seu bordão. Então ele logo via ali que não era sonho, era realidade mesmo. Ele realmente estava ali por tanto tempo por conta de um crime tão pequeno que ele tinha cometido, né, que era roubar um pão. E aí vai dizer que as galés o moldaram com 2 tipos de maldade. A primeira maldade era uma maldade que causava uma ação mais rápida, uma ação mais instintiva até, que é por conta de todo o mal que ele havia sofrido, né? Então ele tinha meio que um instinto assim, e ele agia de maneira rápida. E tem o segundo tipo de maldade, que era mais as ações graves, que vieram de toda a desgraça que ele passou. Então, diz aqui que Jean Valjean sai da prisão, né, depois desses 19 anos, sofrendo tudo o que ele podia ter sofrido, sai com muito ódio,
de tudo e de todos, independente se as pessoas são boas ou más. Ele odeia todo mundo, toda a humanidade, odeia a providência, e ele está com a vontade muito forte dentro dele de ser nocivo a todo mundo. E aí o capítulo se encerra com a seguinte frase, que me chamou a atenção também. E o coração ressequido quer dizer olhos sem lágrimas. Quando saiu das galés, fazia 19 anos que não derramava uma lágrima. E aí a gente termina este capítulo e a meta de hoje. Eu gostei muito desse último capítulo, ele me fez pensar bastante. Foi o capítulo que eu mais precisei ficar nele, que eu mais precisei ler, que eu precisei reler. E foi muito interessante, assim, adentrar mesmo na alma de um condenado. O que vocês acharam desse capítulo? Até o momento, qual foi o capítulo que vocês mais se prenderam, assim, de querer marcar tudo e querer grifar, anotar? Esse, com certeza, é o que mais tem marcação até agora, inclusive com marca-texto, grafite, com tudo que é possível, eu anotei aqui. Depois eu quero dar uma lida mais uma vez nesse capítulo, porque a gente consegue entender mesmo o âmago do desespero de Jean Valjean, como diz o título do capítulo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do diário de leitura de hoje. Eu adoraria ler as percepções de leitura de vocês da meta de hoje. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desses capítulos que nós lemos. Eu vou adorar ler todos os comentários de vocês e respondê-los também. Então, vou ficar aguardando os comentários de vocês aqui. Vou pedir também que deixem um like nesse vídeo e que se inscrevam no canal. Ativem também o sininho para que quando eu postar vídeos novos aqui, vocês recebam a notificação. Tudo isso me ajuda demais, gente, e é um incentivo para que eu continue fazendo esses diários de leitura. Eu tenho adorado fazer, mas eu preciso dessa ajuda de vocês para continuar, tá certo? Comentem, curtam, inscrevam-se no canal e, se puderem também, compartilhem aí com os amigos o projeto de leitura, porque quanto mais pessoas a gente estiver lendo com a gente, mais engrandecedora fica sendo essa nossa troca de percepções sobre o livro. E não importa se as pessoas começarem agora, o cronograma está muito tranquilo, então dá tempo de todo mundo acompanhar, e aí o projeto vai crescendo cada vez mais. Conto com vocês, certo? Lembrando que os marcadores com as ilustrações dos personagens dos Miseráveis já estão disponíveis na minha loja online, então eu vou convidar todos vocês a visitarem a lojinha. O link está lá na descrição do vídeo, os marcadores são lindos. Eu ilustrei 8 versões, né, de alguns personagens da história. Tem Jean Valjean, Cosette, Fantine, Gavroche e Eponine. Então eu espero vocês. Todos os marcadores com tassel, mas tem também a opção de escolher sem tassel. E são aí ótimas opções para acompanharem a leitura de vocês. Então o link da minha loja online está aqui na descrição desse vídeo. Outra maneira de apoiar também o meu trabalho é se inscrevendo, fazendo a assinatura do meu clubinho de papelaria e organização, que é um projeto que eu tenho no Apoia-se. Eu deixei o link aqui também na descrição do vídeo. Clicando lá, vocês terão todas as informações sobre o projeto também. Além disso, eu deixei alguns links com livros, inclusive do livro A Tentação do Impossível e também do livro Além, de Frederic Bastiat, que eu comentei aqui no vídeo de hoje. Então, se vocês quiserem adquirir os livros que estão lá, clicando através desses links, vocês fazem com que a Amazon transfira para mim uma pequena porcentagem de valor, e isso não tem nenhum custo adicional para vocês. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo diário de leitura. Um beijo. Tchau, tchau.